Então, beleza, vamos lá. Então, como o Belto falou, nossa unidade é a unidade de gestão e inovação de produtos e serviços. A gente chama de produto e serviço porque, na verdade, quando você fala de consultoria, alguns estados citam no meio, né? Só para não gerar produto e serviço na mesma... Aquele negocinho de personas que eu entreguei para vocês, foi a UGIP que realizou, tá? Então, assim, hoje, quando a gente olha assim, visão de futuro, a gente enxerga que a UGIP precisa ser um hub de soluções, né? A gente está caminhando para isso, a gente tem lá dentro hoje o processo de empresas credenciadas, nós estamos participando junto com o processo lá de marketplace da UAR, que é a Vânia já teve que mostrou para vocês, o marketplace de consultoria. Então, a gente está com esse olhar bem sistêmico, com esse acompanhamento das soluções. Nesse momento, a gente ainda está numa fase, né, de monitorar, mapear, fazer essas análises de viabilidade, o que está no marketplace, o que continua no portfólio normal. Então, assim, não é uma coisa que está acabada, é uma fase realmente ainda de construção. Então, esse é o nosso grande desafio aí para o futuro, né, que não é só ser um conector de fornecedores, mas realmente desse hub de soluções. Então, na UGIP, a gente está basicamente os times, né, nos processos. Tem 4 frentes hoje, a da inovação, que depois eu vou detalhar um pouquinho. Você já tem quantas empresas credenciadas? Hoje nós estamos com 470 empresas credenciadas, tá? E temos mais ou menos isso no que a gente chama no Sebrae Nacional equivalente ao SGF, tá? Nós aqui temos um regulamento próprio. Nós não aderimos ao Não aderimos ao SGF, SGF. tá? E ele se conecta com o legado, por exemplo? Todo mundo tem essas informações? Não, só aqui no Sebrae Paraná. Não, só aqui no Sebrae Paraná. Nós trabalhamos com o sistema próprio. Esse é um problema. A gente trabalha com o sistema próprio. Depois, um dos problemas do credenciamento é o rodízio. Você já deve ter ouvido falar do rodízio. Sim. Aqui, como a Joana fez depois ela pode entrar ali no detalhe, né, Joana? Uhum. Mas a gente tem um diferencial, que a gente não faz um rodízio assim, o cara é do agronegócio. Agora, se ele entende de feijão, de pepino, de abobrinha, não interessa. Faz o rodízio. Aqui não, a gente adicionou afunilou. 89 sub-áreas e 4 focos de atuação a mais do E nacional. você tem MPE nessas empresas credenciadas? Aqui nós estamos trabalhando com o conceito da lei de terceirização. Então, exceto a empresa unipessoal, só o Eireli, que atende o requisito hoje da lei de terceirização na íntegra do que está na lei, né? Então, nós não temos nem empresário individual e nem BIM, mas todas as demais modalidades que atendam aos requisitos da lei está previsto no edital. Capital social, basicamente, que é uma das premissas e o registro na junta, né? Então, aqui, os blocos que a gente tem, área... Joana, desculpa, eu vou interromper só para ajudar sim. no seguinte sentido. Até para a gente objetivar a apresentação, uma das coisas que eu já adiantei para a Joana, eu falei, Joana, fala da questão da margem de contribuição do produto. Eu falei, o Guto se interessou por isso, a gente tem que falar. Depois eu posso mandar um material para ele bem detalhado, a planilha. Legal. A gente ainda está na era da planilha de Excel, avançando para alguma coisa mais automatizada. A gente preferiu trabalhar nesse conceito do que ir lá, né, deixar a TI louca lá para escrever sistema e depois ficar, não era isso. Então a gente prototipou em Excel ainda. Então vocês poderiam até, olhando inovação, empresas credenciadas, desenvolvimento de produto ou gestão de portfólio, até se tiver algum interesse em particular, a ideia já vai direto para vocês, tá? Então aqui eu vi que no do credenciado tal, ele tem algumas coisas que talvez você já apontou assim. Aí é mais a área da Renata lá, do SGF, que poderia, para mim, a parte que mais me interessa é a gestão do portfólio. Então, beleza. Eu vou avançando aqui. Então, só para vocês terem uma ideia desenvolvimento de produtos também interessa. Então, para vocês terem uma ideia, basicamente a gente está nesses... Eu não estou chamando muito de núcleo, né? Eu estou chamando de processo, porque tem uma interdependência muito grande, como a equipe... nós só somos... Tenho hoje, diretamente lá, só 4 consultores e um que está no Lab, depois a gente vai falar também, eu cito ali, mas é só para um trabalho Eles já passaram, liderado. Para o Lab, já foram lá, né? Então, a gente precisa otimizar, a gente tem trabalhado bastante com viés dos processos, do que só time núcleo, porque não dá vazão, né? Desafios do Hub de Solução. Um dos nossos desafios é a questão da agilidade, identificação de oportunidade, captura e desenvolvimento e oferta de soluções. Hoje a gente sofre bastante ainda, vamos dizer assim, isso eu acho que não é só nós, mas
a parte do desenvolvimento de produtos. Quando você entra na etapa ali de prototipação, você tem um desafio grande para dar celeridade nessa etapa, né? Trabalhar com MVP. Então a gente está testando um novo modelo. Ele tem apresentado alguns pontos de estrangulamento, né? A gente está trabalhando assim, como que a gente acha metodologias ágeis que nos ajudem a gerir esse volume, né? Sem ser uma pessoa, nós não somos uma startup, porque a gente tem várias frentes de produtos e linhas estratégicas diferentes, mas a agilidade é um desafio constante. A questão da inovação aberta, porque nós, se a gente tentar desenvolver tudo sozinha que a casa precisou, não vamos conseguir, não dá para converter tudo em metodologia do portfólio, porque cada dia o produto fica mais perecível rapidamente, então produtos para de mídias sociais, na área de marketing digital, você fez hoje, daqui a um mês surge um negócio novo, aquele negócio já está obsoleto. Então a gente tem trabalhado com uma perspectiva que isso é uma grande vantagem do nosso edital de credenciamento, porque a gente trabalhou no nosso edital com uma coisa chamada produto com habilitação específica, que é quando eu tenho uma derivação específica de uma sub-área que não é a sub-área na íntegra. Então, por exemplo, quando eu preciso ter uma habilitação específica, pode ser que eu faça um recorte de filtros dentro dessa base de prestador de serviço que não conflita com o que eu chequei no processo de credenciamento. Então, isso tem nos dado bastante velocidade, não ainda desejada, mas bastante velocidade para que a gente possa incrementar o portfólio. E ter vamos dizer assim, minimizar esse impacto da qualidade do prestador de serviço. A convergência de canais e meios de atendimento, então, assim, todo esse esforço para que a gente esteja integrado, tanto com o modelo offline, online de atendimento, com os diversos canais que a Vânia já apresentou aqui para vocês, os formatos, então, cada vez mais a gente olhar para uma trilha de produtos e conseguir enxergá-la, assim, em que meio que ela está, em que canal que ela está, então, cada vez deixar isso mais claro. Aí, só para vocês verem a importância da UAR, que é a Vânia, que é a minha vizinha lá agora. Ser vizinha dela, ali, porque permite essa convergência de uma maneira muito fácil, muito fluida. Isso pra gente é uma coisa bem interessante, porque uma dificuldade que às vezes a gente encontra quando a gente faz interface nacional é a gente perguntar uma coisa para uma área e a outra que está vizinha do lado não sabe a mesma correlação daquela pergunta. Isso pra gente parece um quebra-cabeça que não fecha, né? Ou às vezes você pergunta uma coisa para a área de solução, você vai falar com o atendimento, o cara fala, não, você tem que falar lá porque eu não sei como é que conecta. Então isso pra gente aqui, a gente tenta, que é um desafio bem grande. Processo de avaliação eficaz, nós estamos assumindo agora, no começo do ano, nós estamos na fase de desenho dessa transição, que é o GPQ, que é a Gestão da Performance Qualitativa, acho que eles já devem ter visto, mas com foco no portfólio de produtos, na avaliação de satisfação, do NPS, a gente ainda está definindo, né, quais são os indicadores que nós vamos priorizar, mas o objetivo é que a gente consiga ter abrangência, respeitar essa questão da lei, né, de proteção de dados que está aí, que veio para ficar, e a gente precisa conseguir ser mais inteligente na captação desses dados. Então esse é um desafio grande que a gente tem, e a monetização do portfólio. Esse sistema vocês contrataram? Não, nós estamos numa fase ainda a gente já avaliou algumas empresas de mercado, o nosso sistema ele já é parametrizado para a gente trabalhar com isso, mas a coleta nós temos alguns desafios ainda, então a gente está trabalhando bastante na questão do processo da coleta, né, para usar um pouco mais dos benefícios que a gente tem da estatística em si a nosso favor para a tomada de decisão sem tumultuar, né, ou seja, essa questão do cuidado aí com o cliente, mas hoje a gente está trabalhando mais no processo da coleta. A tratativa, a gente tem um bom sistema hoje de TI interno, de BIs, mas a gente está fazendo essa adequação agora de instrumentos de coleta. A gente quer avaliar aquilo que tem que ser avaliado. Então, por exemplo, um dos benchmarks que eles fizeram foi aqui no laboratório Unimed. Então, você vai lá no laboratório Unimed, você passou por todo o processo, a hora que você está saindo, você recebe um SMS. O SMS só te pergunta o seguinte: como é que foi a sua experiência aqui no Unimed? Dê a nota de 1 a 5. Se você deu 5, por que você quer saber se o pão de queijo estava fantástico? Por que você quer saber se a sala estava aromatizada? Cara, a experiência foi 5 para mim, é isso que interessa. Agora, deu 3, opa, vamos investigar esse cliente. Então, é essa inteligência que a gente precisa ter, essa simplicidade, porque senão a gente fica perguntando um monte de coisa. O cliente não vai querer avaliar. Cada vez mais a gente vai entrar na lista dos bloqueados aí para pesquisa. Né? Sim, me causou dúvida, não a questão do nome do sistema com a explicação. Você fala suporte assertivo na tomada de decisões estratégicas para o Sebrae Paraná. É porque, assim, na verdade, a gente tem N desafios. Por exemplo, a gente quer avaliar o credenciado que prestou serviço,
serviço, a gente quer avaliar o recurso instrucional que foi usado, a gente quer avaliar a infraestrutura, nós queremos avaliar o instrutor. O que a gente percebe hoje? Que esse esforço, cada vez mais o cliente ele não quer responder isso em todos os tipos de produtos e serviços. Então, por exemplo, se eu vou para palestra e tenho um tipo de disposição para fazer esse tipo de resposta, se eu estou numa consultoria e minha disposição é outra, se eu estou num evento que eu tenho, vamos pensar, uma imersão maior, exemplo do Empretec. Então, quando a gente diz suporte assertivo, é no sentido de subsídio para a tomada de decisão. Então, onde tá? Suporte assertivo eu entendi, a tomada de decisão eu também entendi. Eu só não entendi a decisão estratégica. Aonde que isso vai impactar Sim. a decisão estratégica do Sebrae? Isso nos afeta no quê? Por exemplo, no portfólio que a gente descontinua quando a gente fala de ciclo de vida, quando a gente fala de um produto, se ele está adequado ou não. Mas aí quem vai fazer essa avaliação não são vocês, né? Seria a controladoria. Não, na verdade somos nós, no gestão de portfólio, a gente faz isso. De inovação de produtos, faz a avaliação do ponto de vista de adequação ao mercado. Adequação ao mercado. Porque adequação sim, mas a decisão de retirada é uma decisão provocada por nós, validada com a área de atendimento. Entendeu? Uma decisão de consenso. Não é uma decisão mas é liderada por... Não é mas a gente precisa ter dados e fatos para poder... Porque assim, bom, enfim, estou só pensando alto aqui. Entendi. É que são estruturas diferentes. Na minha cabeça, quem vai dar essa informação é a controladoria. É a controladoria. Mas não vai ter ou não, seria uma unidade de... A unidade tem que estar focada no cliente, não no... Sim, porque no caso ali... Na performance do produto, alguém tem que cuidar disso e ela fica livre. É que, na verdade, a unidade dela é de gestão e inovação de produtos. Então, uma como das atribuições da unidade... lá do Nacional. Uma das atribuições dela é gestão do portfólio. O portfólio está adequado? Isso. O portfólio tem aquilo que a gente necessita? Isso não estava conosco, né? Essa coleta. Portfólio todo. Todo. Não fica fragmentado. Não tem isso. Não, você consegue fazer a gestão. Assim, ó. Hoje, independente do tema. Só o que está fora dela aqui. Só que assim, ó, por exemplo, tem áreas que a gente tem um processo de cocriação diferente, por exemplo. A nossa maior concentração na interface de desenvolvimento, ela acontece para os projetos do empreendedorismo e gestão, que é o grande, vamos pensar, o grande varejo do celular. Quando a gente fala de políticas públicas, do educação empreendedora, nosso processo é muito mais a coordenação técnica do portfólio, do cuidado, se tem um manual de operação e aplicação, se tem a sessão de direitos. A gestão é na sua área. Por exemplo, então, a gente monitora o alinhamento do credenciado, mas vamos pensar assim, o briefing do desenvolvimento técnico, porque ele tem uma participação mais intensa do coordenador daquela área. Então, é meio híbrido esse processo aqui. Né? Vamos dizer, como se fosse a unidade de soluções do Nacional, mas com a responsabilidade de fazer a gestão. Agora, isso aqui é importante, dizendo, né, Gaba, por que a gente coloca como desafio? E ela quem vai fornecer subsídio para dizer o seguinte, esse produto aqui talvez não esteja adequado, porque hoje a gente tem 473 produtos. Em termos de macro de produto, mas, por exemplo, com metodologia a gente tem um volume menor que esse, né? Tem tudo bem. Produtos. Mas seja, desses cento e poucos, se um dia a gente tiver que fazer escolhas, e sempre esse um dia é no PPA, é o momento do PPA, onde a gente toma essas decisões estratégicas, porque a gente está falando de planejamento, o momento de descontinuar ou de incluir um novo produto é ali. Quem que vai dar esse subsídio? Unidade de Gestão e Inovação de Produtos, não isoladamente. Você é uma área de produto. Uma área de produto. Inovação, produto e gestão de credenciados. Não tem uma outra área que faça gestão de produtos isolados? Não. Só nós. A parte do produto, dimensão empresarial, tá? A dimensão empresarial. De atualização. Atualização, alinhamento credenciado, quem pode fica solto para a unidade fazer Por exemplo, agora vai entrar no ar a LGPD. Legal, o que nós estamos falando para o nosso cliente microempresário em relação a isso? Então, por exemplo, eu lá pedi para a Joana, o que estamos fazendo? Ela já me mostrou uma grade de uma série de ações que vão sair junto com o digital, para capacitação das equipes, alinhamento com a empresa credenciada, sai tudo, dispara tudo de lá. E a gente está sempre numa conversa muito, por exemplo, específica com as linhas. Aqui, por exemplo, o Empretec, ele está comigo lá. O produto Empretec, apesar de nacional, ele está na área de educação empreendedora. Então, eu falo com 2 gerentes lá. Aqui, mas essa é a minha observação que eu faço para o nacional. Sim. Sempre tem sobreposição. Pode olhar. Sempre tem 2 pessoas fazendo a mesma coisa. O que me estranha, por exemplo, gera estranheza
O Empretec, eu tenho que falar caro do empreendedor, porque ele é um produto do portfólio, apesar de fomentar o empreendedorismo, né? É uma coisa meio estranha. Não, e pode piorar ainda. Pode chegar ao ponto de o cara que cuida do Empretec achar que o Empretec está desatualizado, ele vai demandar uma área de solução inovadoras para pensar numa alternativa para o Empretec, que se for de desenvolvimento é o que vai demandar para o TIC desenvolver. Nossa. Cara, E a gente sente isso desculpa, aqui, né? sabia? Mas é um negócio... Caótico. Não, sem menor... Lógico. Quem conhece do produto? Quem conhece de Empretec aqui? É. É você ou é ela? Você. É. Então você que tem que dizer, não precisa... E aí, é só importante deixar claro para você que esse processo não está conosco, negado. Nós estamos preparando tá em a transição. Nós jeito que assumimos a partir de janeiro, então a gente está na fase de pilotar algumas possibilidades junto com a área que cuida disso hoje. E Eu ainda continuo discordando de decisão estratégica. Mas vamos lá. Ó, mas sabe por que eu falo decisão estratégica quando a gente fala aqui da questão de decisão estratégica? Porque cada vez que a gente senta aqui com o nosso caríssimo diretor, ele fala: o que está comendo margem? O que está dando margem? O que não sei o que? Vai monetizar? Isso está monetizando? E essa que estão fazendo aqui? Quanto vão cobrar? Quanto vão não sei o quê? Qual que é ela? Então, eu posso dizer para você que é decisão estratégica, sim. Não é só operacional. Isso aí é gestão do seu diretor. Vamos lá. Monetização do portfólio, né? Isso é hoje tem sido um grande desafio, porque na verdade a gente fala, uma coisa é precificar, né? Outra coisa é a gente olhar para o portfólio. Nós, por exemplo, quando a gente olha para o Empretec, a gente fez um estudo muito recentemente pensando na proposta de valor do Empretec. Ou seja, hoje nós estamos atuando com preço de venda de R$ 1.600. Quando a gente consultou o cliente, validou isso com outros produtos comparativos de mercado, a gente percebeu que nós poderíamos estar oferecendo o Empretec por R$ 2.300 e focando no canal escritório, porque nós tentamos levar o Empretec para a nossa rede de parceiro, né? A gente encontra a dificuldade de operação da sala, a distância, a dificuldade de fechar turma. Então, assim, isso trouxe para a gente, quando a gente fez essa monetização, uma revisão da questão de posicionamento do Empretec que afeta a questão de monetização. Fizeram a curva de valor Nós temos de cada dos principais produtos do Sebrae, tá? E daí verificaram em relação ao mercado quais eram os itens que nós tínhamos que aumentar, diminuir no raciocínio da estratégia do Oceano Azul. Né? Então aplicou aquele conceito da curva de valor para os produtos do Sebrae. Posso mandar para vocês depois. Dar um exemplo específico do Empretec. Mas um exemplo dele foi, por exemplo, o GQ não, como é que é o GAV implica com o nome dele? O GIR. Gestão e Inovação. Marca de gado. Assim, parece Nelório, não sei o que, né? Então, é um produto que a gente estava... GIR é gado de leite. Gado de leite. Isso eu estou dizendo, né? Fica parecendo que é o nome de... E aí, foi algumas descobertas que nós temos que a gente não estava conseguindo fechar uma questão de posicionamento e pareceu claro que o cliente não percebia aquele valor, tá? Legal. Então aqui, na parte do processo de gestão de portfólio, eu estou tentando evitar o nome de núcleo, né? A gente está tentando pensar mais na linha do processo. Um dos nossos desafios... Isso é legal também, isso é uma coisa que eu também não gosto. Porque, na verdade, assim, a gente não tem equipe para compor só um núcleo, ali se vira nos 30. Todo mundo tem que saber de tudo e alguém é especialista em alguma coisa. Mas já melhor. Você tá entendendo? Porque... Você falou talvez se não. Tipo assim, eu tenho 4 técnicos, um sujeito lá com leve e alguns terceiros. Se vira nos 30 aqui, não, eu já chorei. Chorar pode. Chorar pode. Eu nem choro mais agora já vendo lenço, porque não adianta. Vai falar, você tá chorando, vamos com lenço aqui, Tati. Prover soluções para transformar a questão do cliente pelo empreendedorismo com foco na geração de experiência de valor para o cliente e sustentabilidade econômica do Sebrae. Por quê? Mais do que nunca, todo no nosso ciclo de desenvolvimento, você vai ver que ele está integrado com a gestão do portfólio, a gente toma o cuidado de olhar assim, ó, esse produto está chegando, ele está alinhado com a estratégia, sim ou não? Porque às vezes é uma vontade do gestor aquele negócio. Ele achou legal, mas tem no portfólio nacional? Tem no portfólio do estado? Tem em algum outro estado que a gente sabe que tem e não está nacionalizado ainda? Isso é uma coisa legal que o SAS trouxe, porque isso enriqueceu um pouco a questão do portfólio, com todo mundo cadastrando lá no SAS. Nós vamos começar nosso cadastramento agora, porque a gente não está usando a plataforma do SAS, a gente usa um sistema próprio, mas é bem bacana porque chega uma demanda, a gente já consulta no SAS, consulta na nossa base. Não tem, aí a gente vai para uma avaliação.
esse produto está em qual canal? Está em qual linha? Está aderente na linha? É prioridade tua lá de gestor, porque tem lá o meu nano desejo, né? Não, é irrelevante? Na dúvida, a gente valida com o coordenador da linha para ver se isso tem convergência ou não, porque às vezes chega uma demanda, você vai validar com o coordenador da linha e ele fala, não, nada a ver, isso não é prioridade para o projeto. Então a gente sabe que tamanho de esforço a gente vai colocar nesse negócio, se é uma contratação específica via credenciados ou se justifica o desenvolvimento do produto. Então isso tudo ali, a pessoa que é responsável por esse processo, ela vai olhando, né, que é muito forte também esse olhar da relação benefício-custo, trabalhando diretamente na primeira essência de precificação, de complexidade, de canal de alinhamento com a linha estratégica. Isso dá bastante trabalho, viu, chefe? O chefe sabe, né? Sabe? A gente tem lá umas pessoinhas lá que se viram nos 30, ela dá conta desse negócio. E aqui, a convergência que a gente tem, por exemplo, com a estratégia lá do atendimento, né? Quando a gente tem ali a questão dos personas lá do atendimento, a gente tem essa questão de estar sempre integrado, cada vez mais. Você vai falar para mim, Joana, teu portfólio já está lindo, enxergando desse jeito? Não. Nós estamos ainda numa fase de fazer essa leitura do objetivo, da complexidade, do potencial de monetização, do meio de atendimento dos canais para a linha do empreendedorismo e gestão da UAR. Por quê? Porque é o nosso grande varejo, é onde eu tenho a maior diversidade de frentes, de tipologia de produto. Então a gente está organizando isso e gradativamente está entrando para a linha de empreendedorismo e gestão, de liderança, para as outras linhas estratégicas, porque ali os produtos são mais focados, a gente já está acompanhando o desenvolvimento, mas também tem um potencial forte de olhar a monetização, porque isso não era feito antes com esse primor, vamos dizer assim, com essa, né? MC, a margem de contribuição? Sim, a margem de contribuição. Então, o que a gente tem feito com esse portfólio? Eu vou te mandar um link depois, tá? Aí, eu vou mandar para você depois, porque tem Quem que te dá a margem de contribuição? Nós que fazemos esse cálculo hoje a partir de custo padrão e essa correlação com os produtos premium, vamos pensar no portfólio, porque a gente começou por esses, a partir de uma validação de olhar de curva de valor de mercado. Então, a gente pesquisa, faz a validação de qual é o valor percebido pelo cliente, correlaciona com outros produtos que entreguem a mesma proposta de valor com o mercado, produtos, às vezes em cor de FGV, de Dom Cabral, de não sei o quê, porque não são muitos também esses, né? A gente pode contar aí na mão, de Empretec, GIR, GQ, Leader Coach, alguns dos portfólios de liderança, e aí baseado num custo padrão, porque hoje a gente ainda não consegue fechar isso a partir do histórico de realizado, em razão dos nossos processos de controladoria já avançaram muito, mas eu vejo que daqui para o ano que vem a gente vai conseguir fazer algumas conexões de puxar isso de bases históricas de realizado. Hoje a gente trabalha com uma base de custo padrão. Por felicidade, eu trabalhei muitos anos na área de custo, então isso foi como credenciado. Ela é contadora também. E, então isso me ajudou bastante, porque tipo assim, né? Pelo tamanho da sua equipe, praticamente você terceiriza todo o trabalho da... Não, Vocês a gente faz assim, por exemplo... Eu brigo com eles para terceirizarem algumas coisas. A gente terceiriza algumas coisas, mas tem coisas que, por exemplo, essa parte, eu vou mandar lá para vocês um dashboard, pensa assim, ó, não enxergue, não é um dashboard que a gente não desenhou para a Tati lá na TI, né? Porque depois a Tati foi uma professora boa para mim, né? A gente descobre assim, se a gente não sabe o que a gente quer, a gente só tumultua a vida da TI porque não sabe escrever a regra de negócio. Então a gente tem feito algumas coisas meio na unha para que a hora que a gente pilotou esse MVP, que a gente vai pedir para a fábrica, a gente chega aqui e fica mais fácil convencer ele a fazer um investimento no orçamento. Né, chefe? Aqui é onde a gente paga. Então, aqui, por exemplo, nas salas do empreendedor, em regra geral, eu tenho produtos mais focados em sensibilizar, algumas coisas em capacitar na minha matriz, e às vezes eu tenho margem de contribuição negativa, sim, para operar, né? Ponto de equilíbrio é uma sigla que a gente usa, e isso a gente está fazendo uma classificação para todo o portfólio. Basicamente para esse primeiro, que é o mais usual, para ajudar as equipes nessas tomadas de decisão. Agora vem muita coisa assim em cima da hora, por exemplo, que a gente quer tipo assim, uma demanda específica. O que a gente faz? A gente disponibiliza a planilha de Excel para a equipe, dá a orientação de como usar, ela mesma simula nessa planilha de Excel para que ela possa fazer a proposta em company. Todos usam? Não, porque é um processo novo.
É uma mudança de cultura. Aí a pessoa liga e fala assim, daí você pergunta, cadê o custo adicional de viagem? Não tá. Cadê não sei o quê? Ah, não tá. E a sala? Ah, não tá. Aí, putz, as pessoas vão aprendendo. Mas vamos dizer assim, do ano passado para cá, a gente já tem assim, uma escala de 0 a 10, eu diria que uma nota 6 de evolução, de mudança de modelo mental. Assim. Então as pessoas já sabem assim, tô fazendo um SCC lá porque não tenho credenciado. Aí você pergunta, putz, tá 90 mil nesse negócio, quanto que você está gerando de receita? Aí qual é a estratégia que é? Então a nossa equipe ela já tem essas perguntinhas assim, às vezes a gente é chato, mas tem essas perguntinhas na ponta da língua, tá? O meio aqui também é um grande desafio agora, a gente tem trabalhado muito bem com a nossa área ali, principalmente agora com a Vânia, que é, né, sempre ter esse olhar, por exemplo, sai um produto, ele é um produto que vai também para o digital, né, ele vai para quais os meios de atendimento que ele vai, é híbrido, não é, então assim, pelo menos para a gente ter essa resposta, para os produtos mais novos que vão entrando no portfólio, não é para tudo que nós temos, mas essa é a nossa meta daqui até o final do ano. Tá? O correto, sim, vamos pensar no cenário ideal. A gente está longe disso, estou falando no cenário. A gente tem que atribuir um custo-oportunidade do nosso dinheiro na tesouraria. Definido esse custo-oportunidade e calculado a margem de contribuição do produto no retorno sobre o patrimônio líquido esperado que a gente quer ter com o Sebrae, no ROI. Então, tudo que tiver margem de contribuição abaixo do ROI, tá fora. Tá fora. Ou então, se a gente fizer um negócio... Concorda? O que tem que só observar é que a gente estava conversando antes, quer dizer, por exemplo, o público MEI. Se é da estratégia da organização, então aqueles produtos lá seguem outra lógica. Mas aí é o seguinte, a gente tem que considerar que é um custo que eu estou tendo para carregar isso. Exatamente. Mas aí esse que é o nosso... Quando eu falei para você... É legal, eu não vou tirar, mas eu vou... Vai agregar. Aqui, ó, aqui você respondeu quando eu falo da decisão estratégica. Porque quando a gente vem aqui para a diretoria e fala, nós vamos investir... Aqui eu te respondi, não, vou te contar. Por quê? Por exemplo, nós temos o porta-a-porta. Nós temos o porta-a-porta. Tá, qual que é o ROI do Sebrae aqui? Então, por exemplo, ainda a gente não tem essa conta fechada. Então, né, você não pode ter uma não, mas assim, eu tô dizendo assim, dentro da estratégia de operação, quando eu falo do porta-a-porta, do digital, a gente já sabe que é um custo que ele tem uma margem de contribuição negativa. Mas é uma decisão da diretoria atender estrategicamente esse público-alvo. Tá? É nessa finalidade. Mas eu vou renomear esse texto só em homenagem a você. Não. Mas, quando eu chegar a próxima vez aqui, você vai Paraná, vai ser o primeiro a comprar isso aqui. Ó. Não, mas deixa eu falar uma coisa que é bem interessante nesse ponto aqui. Ó. Hoje, por exemplo, a gente está lá na base do marketplace. Né? Quando a gente olha um produto e fala, esse produto vai para... Quanto que a faixa... 15%. O que representa ganhar 15% na plataforma de consultoria, né? Eu já pedi lá uma conta esses dias, não posso falar sem perto do galo, agora se eu pedir, eu vou pedir semana que vem, chefe, não vai estar pronto semana que vem. Mas por exemplo, a gente já está fazendo uma análise disso, levando em consideração quanto a gente deixou de gerar de receita própria, porque isso teria impacto no tesouraria em aplicação, para gerar 15%, como se fosse uma análise comparativa de taxa interna de retorno dessas duas coisas. Ok? Então aqui... Pela margem de contribuição positiva no Sebrae. Cara, olha, é difícil, hein? Ó, vou dizer uma coisa pra você. Todo o portfólio que nós colocamos na ponta do lápis ficou com margem de contribuição negativa. Não, e aqui nós fizemos uns desafios pior para isso. Tira CSO e CSM. Não, tira o CSM. Tira o CSO, daí pronto, né? A brincadeira vai ficar de gente grande. Não, assim, a gente tem feito essas reflexões, porque assim, até uma outra coisa que a gente tomou como medida do ano passado, e eu tô lá com uma meta que tá me descabelando esse ano no meu OKR, que é a redução de 20% do custo com o prestador de serviço. Rosa tá falando, Tipo assim, eu já até agora já botei a casa... É que é o seguinte... Eu lembrei. Isso. É só para vocês entenderem... Quando a gente fala aqui dos OKRs, aqui é esse tipo de entrega que a gente espera, é reduzir 20% do custo do prestador de serviço. Por quê? Porque antes a gente tinha muito da subjetividade. Então, assim, você é um cara sênior, mas você vai entregar a oficina C. Desculpa, mas na oficina C você vai ganhar compatível com a complexidade da oficina C. E a gente observa um movimento do passado mesmo, assim, que muitas vezes é assim, quem é o perfil que vai entregar? O cara não vai aceitar a demanda. E a gente tem percebido o quê?
essa equalização da complexidade do serviço compatível como deveria ser, mas a A gente gente tem tá falando do distorção, valor da hora lá. valor de hora. É, Então, a gente foi trabalhando hoje numa linha mais tem que ter essa aberta, porta, de né? recomendação, não sei o quê, e agora a gente está entrando na fase da trava, que é assim, ó, você vai querer pagar mais, não consegue pagar mais, porque essa é a faixa que você consegue remunerar. Basicamente é de 6 meses para desenvolver o produto. Às vezes ele já nasce, né, ele já nasce falido, assim. Ou seja, e outra coisa, piloto nenhum no Sebrae dá errado, isso é outra coisa que a gente fala. Né? Todo piloto dá certo, todo piloto sai com 10 turmas. Também, nem sempre o piloto tem que rodar. Então a gente tem trabalhado na questão do planejamento e viabilidade, com algumas perguntas iniciais de simulação de margem, de racionalização, sustentabilidade econômica, sempre levando em consideração qual é a diretriz estratégica do Sebrae para isso. Na sala do empreendedor, ela pode ser margem de contribuição negativa. Então, esse produto, ele tem foco de sensibilizar, ele tem foco de orientar, então a gente já começa isso aqui lá no começo, para não descobrir lá na frente. Outra questão, muitas vezes, é avançar no protótipo, né, e trabalhar com MVP, porque às vezes eu já tenho que matar o negócio aqui, ó. Então eu não gasto 3, 4 meses desenvolvendo um produto. Depois, quando a gente passa pelo MVP, faz o desenvolvimento da solução, o alinhamento com a rede de credenciados e vai para a prateleira. Quando você contrata o desenvolvimento, o fornecedor já te fornece um MVP. Então, Não, nem sempre. bota isso. Depende da situação. Em algumas situações a gente tem isso, mas em outras situações não. Por exemplo, Você economizaria isso. Em algumas situações a gente já consegue fazer isso, mas em outras não. Por exemplo, a gente vai fazer um desse agora, que nós temos uma demanda do Educação Empreendedora de 30 turmas, que é para a rede de jovens, que é uma demanda que eu recebi essa semana, e a gente não quer, por exemplo, desenvolver esse negócio, porque a gente não sabe se vai valer, se vai renovar, se não vai. Então, a gente vai trabalhar com essa linha. Nós vamos chamar na base de credenciado grupos, de equipes de prestadores de serviços credenciados que vão apresentar esse MVP, o melhor MVP que a gente vai rodar nas 30 turmas. Você vai ganhar aí, vai ter. Isso é uma coisa bem legal. só que uma coisa aqui, ó, o nosso modelo de credenciamento ele permite que eu faça hoje. Se o cara for pro SGF hoje, do jeito que ele tá, o cara não consegue fazer isso. Entendeu? O nosso edital permite porque a gente tem uma cláusula lá que fala que dá essa brecha para que a gente possa fazer isso de uma forma legal. Nós mandamos todas as contribuições aqui do Paraná, embora a gente não esteja naquele grupo. Eu estou lá no específico. grupo do SGF. Isso. Que a gente está aprovando umas alterações. Sim, eu estou acompanhando. Tá acompanhando. A curtíssimo prazo Sim. amanhã na direção. Vai melhorar bastante. Vai melhorar, coisa, eu já vi. mas assim, o estudo, a gente está se debruçando no Então, estudo para justamente pegar essas melhores práticas dos estados, essas contribuições. Eu fui na primeira reunião, fui com uma pessoa, a gente ficou bem, coincidiu que o ápice do grupo de trabalho estava bem no período que eu fui fazer minha cirurgia, até falei pro Gava, gente, eu vou acompanhar, mandei material, não sei o quê, mas eu não fiquei na liderança de nenhum plano de trabalho, porque eu não ia conseguir fazer essa entrega e ia ficar muito personificada em mim mesma ali, porque a gente está sem uma pessoa em gestão de credenciados hoje. Então, Quinto choro já. né? Então, isso é uma coisa importante lá. Algumas coisas que a gente colocou, senão cria mais um edital. Mas uma coisa que eu não engoli até hoje, vocês tornam o Empretec está no outro edital. Então, até hoje eu não consegui. Ontem eu recebi um e-mail para uma videoconferência, eu falei, meu Deus do céu, vou me formar em Direito primeiro. No dia que eu me formar em Direito, eu vou fazer uma defesa, porque não tem cabimento eu fazer um edital específico para o Empretec, considerando que no SGF é só você fazer a atribuição do produto. Sim. Então, assim, tipo, mas tudo bem, desculpa se estão aqui, eu tô aqui para contar, não para reclamar. Vamos lá. Aí, nisso aqui, a gente tem a parte do desenvolvimento de produto. Eu posso mandar o detalhe de como está esse processo para vocês, tá? Eu tenho até um slide oculto aqui, depois eu te mando. Do processo de inovação, a coordenação hoje do processo do programa ON está lá dentro da nossa unidade. A gente tem 3 frentes desafiadoras, que é trabalhar a questão com os fornecedores. Então, com a rede de credenciados, a gente roda a questão do circuito ON, trabalhando com eles safaris urbanos, hackathons, né, para levar esse conceito da transformação digital, da inovação. As empresas credenciadas. Com as empresas credenciadas nossas. É um trabalho paralelo que a gente faz. Internamente, não tem todo o processo de gerenciamento do banco de ideias, de ideação, de modelagem, prototipação. Então, todas as etapas aqui de desenvolvimento e da questão da entrega de valor mesmo, que é coordenada pelo Maurício, que é lá da nossa equipe, e com os clientes, que é uma fase ainda que aqui a gente ainda tem um desafio para avançar um pouco mais, que é a questão de trabalhar o innovation com clientes, mas a gente não tem conseguido ainda, isso ainda não rodou como nós
Gostaríamos, mas a gente está caminhando para isso, tá? Então, o processo de inovação hoje, ele tem um grupo, né, vamos dizer assim, um grupo gestor, os embaixadores de inovação, que envolve todas as áreas ângulos da nossa UTIC, envolve a nossa unidade de gestão de pessoas, faz todo o trabalho da cultura, mas a liderança está lá dentro da UGIP hoje, nesse momento, tá? E aqui também a gente faz todo o processo de avanço, quando eu falo desenvolvimento de produto, pensando sempre na questão de inovação também, tá? Aqui é o do laboratório, a Tati vai provavelmente vocês foram lá conhecer, mas é também um projeto que tem eu até coloquei ali, ó, Tati, bem bonitinho, o TIC e o GIP. A liderança é um projeto que foi pleiteado pela nossa UTIC, mas com a nossa participação, né? É que a gente não pode ser engenheiro de obra pronta, né, gente? Bem bonitinho. Então aqui é um time, hoje uma das pessoas técnicas desses 5 que eu tenho tá lá dentro full time, que é a pessoa que acompanha a implementação das ações do laboratório, né? Ele é um laboratório que foi criado em cima da captação de recursos de projetos, dos projetos nacional lá da chamada especial, né, as entregas até o ano que vem, mas a gente já percebe hoje o legado que isso vai ficar pra gente, né, a gente já percebe muitas pessoas da casa já estão pensando, trabalhando a questão da cultura e da técnica mesmo, das metodologias para o processo de laboratório de inovação. Quando você implementar aquele negócio de cada unidade ser autossustentável, vai precisar muito ter essa coisa de trabalhar junto, né? Porque aqui não for autossustentável, você vai acabar com isso. Exatamente. Não, isso aqui hoje, por exemplo, cada projeto que vai lá para dentro que é aprovado, né? Ó, o time ficou preocupado. Do carro, E aqui os times, quando a projeto, dê 20% de dedicação do tempo, ou seja, tem Equipe alguns nacional, visita critérios. Sebrae Paraná e leva terror. Só. A manchete. Não precisa nem, não. Esse é o KR que eu botei lá, né? Foi consenso, né? Então não posso falar que é meu diretor, né? Porque fala meu diretor que não, eu botei lá os 20% em consenso com ele, tem me tirado o sono, então não é brincada não. Todo dia eu olho e falo assim, dá pra reduzir quantos por cento? Quem entregar uma ideia que reduz alguns por cento aí vai ganhar um chocolate. Processo prioritário do sistema de gestão de empresa e criança. Além disso, nós temos esse processo que ele tá quase autogerenciável hoje. Quase. Falei pro Gabo, daqui a um ano ele vai estar. Que basicamente é a captação de empresas credenciadas, né? O processo de credenciamento em si. A gente tem feito um trabalho assim, a gente sempre olha, eu falo que a gente é meio crítico, exigente demais, que é o alinhamento institucional, administrativo e técnico. Eu olho e falo, meu Deus, tem que melhorar muito, mas já foi um avanço. Então o cara quando entra, ele já conhece os aspectos do código de ética, ele já conhece os aspectos do sistema, ele já revê algumas prioridades estratégicas do Sebrae, ele já vai sabendo disso. E os alinhamentos técnicos que o SGF não mantém lá e que a gente mantém aqui. A gente chama de alinhamento técnico de produtos de temas específicos do Sebrae. O SGF para você é bom? Não. Eu fui fazer uma contratação essa semana, esses dias atrás, que a gente precisou contratar um credenciado de outro estado, antes de cancelar o SGC. O sistema é muito mais difícil de operar do que o nosso, por exemplo. E isso porque o nosso, eu tenho N reclamações. Se eu sentar, eu faço uma lista, assim, sabe? Tipo, eu sou daquelas mães meio críticas, eu não sou aquelas mães coruja que falam, ai, que lindo, isso aqui. Eu e a Tati, a gente fala, tem que melhorar isso, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Agora, perto do SGF, a dificuldade que você tem, por exemplo, para operar, o tempo que você tem, porque, por exemplo, algumas coisas aqui, a gente já puxa mais rápido, sabe? Então, assim, vamos dizer assim, eu acho que ele é muito ainda lento, moroso para fazer uma contratação. Não sei a nova versão, porque o que eu estou usando ainda é aquela base lá das novas. Continua. Né? Então, assim, ele eu é acho um trato do regulamento, ele é todo amarrado, ele é cheio de muito travas. Eu acho que ele tinha que conversar mais. Eu tive a oportunidade esses dias, eu fui lá e pus a mão na massa, porque brigam comigo, mas eu preciso, para gerenciar mais de processo, eu tenho que entender os processos. E eu sou uma pessoa que precisa. Então, eu fui lá no SAS esses dias, entrei, cataloguei, falei, escreve aí, abre a tela, faz não sei o quê, para eu ver. Eu fiquei olhando o seguinte, falei, nossa, se o SGF estivesse puxando da tela do SAS a mesma interface que a gente está avançando do banco de produtos, ele ficaria melhor que o nosso. Até comentei com a Tati. Então, por exemplo, o SAS tinha que, a hora que você puxasse o código do produto, já tinha que trazer todas aquelas informações para a tela do SGF.
Então, por quê? São coisas que a gente está caminhando nesse segundo semestre para colocar no nosso banco de produtos, entendeu? Mas lá eu vou olhar no SaaS uma coisa, eu vou olhar na interação do SaaS outra coisa, eu vou entrar no SGF outra coisa. O nosso, ele não está perfeito, mas vamos pensar assim, numa escala de 0 a 10, ele está 60%, um pouco mais dinâmico e integrado do que isso. Às vezes essas integrações deixam o Gava louco, porque ele olha pra gente e fala assim, vai lá e tira o negócio. E a gente fala, Gava, não é assim, tá tudo integrado. Né? Calma, vai tirar da tomada, porque eu quero saber desse negócio. Gava, daí você tá só pra mim é fácil. Desculpa, né? Aí ele quer, a gente fala, Gava, porque vai custar essa integração, tem que escrever as regras, bibi, papapá, só que daí assim, tem um preço. Né? Porque, ó, quando você resolveu integrar. Então, lá é mais fácil, tá uma coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui. Mas para equipe operar, eu acho que fica muito mais moroso. Esse custo se dilui na operação. Então, credenciamento, que é um processo desafiador. Não foi fácil fazer a migração. Todo dia eu pensava, minha cabeça vai rolar hoje. Era ouvidoria e era não sei o quê. Porque o cara que já era credenciado, depois de 20 anos, mudava um edital novo, que ele tem que mandar tudo de novo, tem que fazer não sei o que, os caras fazem motim. A sorte é que a nossa diretoria me dá aval para bancar e confia. Então, assim, o cara fala, eu falo, não precisa vir com carteirada que não vai adiantar. Mas se não fosse isso, não sei o que já tinha acontecido. Porque, assim, vem coisa pertinente, vem que a gente aprende, mas vem muito chororô, porque eu fui 20 anos e o cara não entende, você não pode falar toda a verdade. Você não pode falar, tem uma autuação lá de 32 milhões rolando. Não posso falar, né, a gente perdeu por mérito no Rio Grande do Sul. Não dá pra contar essas coisas. Então você tem que falar, mudou o regulamento depois de anos, não sei o quê. Eu nessa hora eu tenho dó dos outros estados, porque se eu fiz um regulamento próprio, tá muito mais flexível, cara. Passei o que eu passei. Imagina. Quem tá no SGF, coitados. Pra eles tá mais difícil. A avaliação, que é um processo que agora a gente tá aprimorando, né? O processo de suspensão de credenciamento, o mesmo Gava falou, Joana, mas isso aqui não era passivo de suspensão? A gente tem tido um pouco de tolerância com algumas coisas, apesar de formalizar, porque tem alguns credenciados novos, mas a gente vai fazer a notificação lá, que a gente combinou. O processo de contratação, a gente aplicou mais rigor, o rodízio segue rigorosamente. Tem sempre um esperto que descobre uma brecha, mas a gente vai lá e põe uma trava, sabe? Né, bom, pessoal? A gente, graças a Deus, eu falo, a gente tem um valor chamado coerência. Esse trabalho foi muito bacana, porque daí a equipe que está lá na ponta, ela quer atender o cliente, ela quer atender rápido, ela não pode esperar um processo moroso. Então a gente tem feito de tudo para deixar esse processo mais rápido, mas nós trabalhamos numa instituição chamada Sebrae. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que satisfazer o cliente. Eu falei, eu não quero pagar multa. Então, assim, a gente tem que chegar num consenso. Quer dizer, todo o esforço é deixar mais ágil o processo de contratação. Agora a TI fez a contratação do chatbot, então a gente vai começar a botar o chatbot no portal para o credenciado, para a gente diminuir esse tempo do contato, porque eu não tenho equipe para ficar respondendo e-mail. Então, assim, o cara não quer mexer com o robozinho, mas a gente vai forçar que ele, tipo assim, vai chegar uma hora que eu vou dizer assim, nós não atendemos mais telefone nem e-mail para esse assunto, tem que estar no chatbot. A gente vai evoluir no chatbot para que ele tenha serviços também. Então, não só ficar conversando, mas que ele já resolva. Então, olha, aqui está o link disso, vem aqui embaixo do documento. Não sei como é que faz aqui isso. Aqui tem um exemplo disso aqui. A primeira base, né, piloto que a gente fez, para vocês terem uma ideia, nós colocamos uma base de mais de 500 perguntas, né, Tati, na primeira, pro usuário interno. Mas aí você vê lá, um fala, quero abrir um OS, um fala, quero construir um OS, quero começar um OS, quero iniciar um OS, agora eu vou ter que replicar essa base de programação. E isso tudo a gente não pagou para ninguém fazer. Nós fizemos, se bota todo mundo numa sala, vai lá, libera o povo fazer xixi, tomar café, leva uma pipa. Por isso que a gente confia muito na competência das equipes, entendeu? Tipo assim, é isso aí. Porque agora, assim, tipo, quem vai fazer isso é pessoas terceiros que estão lá dentro da equipe, mas que fazem trabalho da rotina mesmo. Porque tem coisa que não adianta a gente querer terceirizar porque o cara não conhece a regra de negócio. Comunicação e relacionamento, então a gente tem tentado conversar mais, ainda tem uma lacuna, porque nós temos uma equipe extremamente reduzida, o credenciado do Sebrae ele acha que ele é um funcionário disfarçado de um prestador de serviço. Infelizmente, os mais antigos, eles se sentem parte, eles se sentem engajados. Então, onde que a gente tenta criar esse relacionamento, deixando claro que o papel dele é de fornecedor? Né? Nos textos que a gente manda, a gente qualifica isso. Nos encontros do Circuito ON, quando a gente trabalha o circuito de inovação com isso, que é um momento de mais interação, de relacionamento, então para ajudar a minimizar essas questões. Lembrando, aqui, o artigo 43,
tempo todo a gente não deixou passar batido, para você que está lá no SGF, né? Então a gente levou em consideração as premissas, pluralidade, princípio de publicidade e igualdade, tá? Então, lá nos credenciados sistemas, é uma frente que a gente se dedica muito. Tem uma ação aqui bem legal, que eles têm um aplicativo iOS e Android para consulta e aprovação de OS, roteiros Eles aprovam credenciados. todos Foi um desenvolvimento da nossa UTIC, então esse Fez aplicativo... o rodízio, foi pro credenciado, ele já olha ali Ele quem consegue já tem, fazer aprova isso e pra ele. cadastrar o roteiro, que o roteiro é o RID, né? Que a gente aqui faz. Mas agora a meta é tentar acabar com uma parte do ressarcimento de Monetrário. despesa. Que ele faz. Sem contraprestação de contas. O sistema já calcula automático. Vou para tal cidade, ele já calcula tudo automático. Basta no horário que ele sai, assim por diante. Comunicação e relacionamento, a gente tem trabalhado web empresa credenciada, com transmissão pelo YouTube, com o apoio da nossa TIC aqui, que sempre nos ajuda. Inovação, transformação digital, temas que não é para falar de coisa chata. É para... Por quê? Porque nós temos muitos credenciados analógicos. Então, assim, né, tipo, às vezes a gente está lá para trabalhar digital, o cara manda pergunta, o que é pacote de dados? Você tem vontade de chorar 3 dias, você fala, pacote de dados, é isso, não sei o quê. E é o cara que eu tenho não vou tirar a gente da manga, assim, querendo empresa credenciada. A gente tem regiões que são descobertas de empresa credenciada. A gente está fazendo um trabalho agora com a nossa área de cadastro, o que eu estou fazendo? Estou mapeando todas as empresas com quinais relacionadas do meu credenciamento para saber aonde eu tenho espaço para fazer esforço ainda de captação de credenciados, baseado no tempo, mas mesmo assim é um desafio. A parte de avaliação de clientes, do contratante, eu ia colocar aqui a avaliação de parceiros, que é um piloto que a gente quer fazer aí para esse ano que vem. A questão, então, de simplificação e agilidade com o chatbot, a gente tem um pouco de expectativa de melhorar, dar mais agilidade aos processos, porque tirar essa personificação, manda e-mail para a Mariane, para o Fala do José, rodízio com foco no tá? cliente, que eu acho que é importante. Né? Quando a gente fala do rodízio com foco no cliente, né, nós fizemos um teste, né, Tati, lá em 2000 eu entrei como gerente 17, a gente já fez um piloto com uma ferramenta, desenvolvemos um site, depois, como havia uma outra frente, a gente estacionou aquilo, mas usou aquele piloto para colocar a regra no edital de credenciamento. Isso, aí lá em 2017, a gente previu no edital de credenciamento em 2016 que nós poderíamos implementar um piloto com foco no cliente. Testamos essa plataforma de uma forma bem beta mesmo, assim, com 3 linhas do credenciado escolhendo as empresas. E depois já incluímos no edital. Outra coisa é o rodízio por território, quando a linha estratégica define que o desenvolvimento é daquele território, que exige essa articulação sistêmica, estrutura, vamos pensar mais estrutura daquele ambiente, a gente permite que o rodízio inclua mais de uma cidade para a gente garantir essa convergência com os resultados e economicidade também das contratações. Então isso também está previsto no edital, já está rodando. Com foco no cliente, a gente ainda está numa fase meio artesanal agora para fazer isso, porque a gente vai retomar com a Tati agora para ver se a gente consegue aproveitar aquela base de teste que a gente fez. Mas hoje, por exemplo, um cliente chegou e falou, eu quero ser atendida pela Joana ou pela Tati. Basta um e-mail dele, que a gente inclui na OS e já vincula a cláusula do edital que está prevista isso. E fica documentado no processo de credenciamento. Então, aquele negócio que nós discutimos lá, que na última reunião da AF discutimos muito, o negócio do rodízio. Na verdade, sim, a gente já tem aqui, só que eu não me pronunciei porque o nosso regulamento é diferente. Eu ia só tumultuar o negócio. Ia falar, o Paraná... A gente já pilotou em 2017, na época da Giovani. A Giovani chegou a vir para cá para conhecer, né? Foi a Gil, né, que veio. A Giovani que veio ainda em 2017, a gente apresentou o piloto. Quando a gente foi para aquela Digital Week lá do Nacional, nós apresentamos na época para a Heloísa, que a gente já estava. Eu lembro até que naquele dia ela pediu para Larissa se podia elaborar um parecer com foco nisso. Daí depois me parece que o Nacional fez um parecer específico sobre isso, mas a gente já estava rodando aqui essa questão. Então, assim, a gente atrelou um parecer muito semelhante em termos de prática. Eu diria assim para vocês, a gente escolhe aqui, em questão de risco, o que é risco bom e risco ruim. Não risco alto e risco baixo. Risco bom e risco ruim. Esse é o tipo de risco bom. O cliente vem aqui, ele está pagando por um serviço. E aqui é só para serviço que ele não tem direito de escolher com quem que ele quer o prestador de serviço. E aqui a gente não faz com subsídio. Esse foco no cliente por exemplo, hoje a gente está usando basicamente só na consultoria in company, que é pelo menos margem de contribuição positiva de R$1, dos custos diretos, tá? Não indiretos. Maior remuneração, modelo de remuneração por complexidade, esse é um outro fator que é para ajudar na racionalização. Então isso eu vejo que esse é um problema quase que também hoje com o rodízio isso fica
mais fácil, mas, por exemplo, cada vez mais que a gente consegue atrelar essa competência do prestador de serviço, que é uma coisa que a gente está trabalhando aqui, não é um processo simples. A gente trabalha com uma certificação no nosso processo de credenciamento, mas é uma coisa bem delicada. Acertar a régua dessa certificação não é fácil. A gente partiu para uma régua de documentação. Esses dias eu comecei a pôr umas lupas e a gente já descobriu, por exemplo, áudio documental. Então, assim, é uma régua difícil, mas a gente está trabalhando na complexidade do serviço primeiro, tá? Beleza? Bom. E daí a gente faz isso, eu tenho 5 técnicos consultores na minha equipe. Por isso que eu te perguntei. Você tem E eu, né, chefe, eu sou técnica também de coisa, eu faço uns bicos lá. Isso tudo. Não fala que as equipes aqui eram enxutas. Agora você vai ajudar. Ah, Compensou a outra fala, né? tá louco, legal. Brincadeira, eu vou ter que mudar essa frase estratégica aqui, viu? Só esse negócio. Mas ontem eles viram no conselho lá. O conselho debateu o número de funcionários lá. Pô, tá. Não, a gente fala, brinca assim, Pois mas a são gente bem- sabe, né? A gente tem que ser coerente. E aí, assim, o GAPA, a gente acaba tendo alguns terceiros temporários que, tem a limitação, não pode viajar, não sei o que, mas a gente otimiza e o pessoal vai se virando. Beleza? Legal. Eu mando pra Joana, vocês aqui. não, você deixa com a Adriana, porque depois o Nehara já vai pegar o pendrive, já vai espetar ali, vai levar a sua apresentação, já deixa também a apresentação Do gestão de portfólio. gestão de portfólio, que eles têm interesse também. Esse é o específico de gestão de portfólio, daí tem só uma simulação de margem de contribuição, Só mostra ali a tela, só para ver. tá? Aqui, por exemplo, soluções digitais. Ó, quando a gente fala das soluções digitais, a gente tem feito alguns testes de cálculo para assinatura, que não é uma precificação diferente, às vezes é difícil de ser feito também, mas a gente está aprendendo aí. Vamos lá, custo de contratação, basicamente lá a gente faz esse descritivo dos custos diretos, não tem aqui rateio, qualquer apropriação de custo indireto, tá bom? Neste momento. Nosso sonho agora que é a controladoria, a gente já conversar com Você vai mandar essa apresentação? Manda para Adriana os dois. Tá bom? Beleza? Obrigada, gente. De nada. Agora, a meta é avançar, porque agora eu quero fazer TIR VTL desse negócio aí. Viu como é bom ter uma contadora aí? Ó, tá vendo? Ó, tira, VPL, já tá. Você já está perto do ROI já. Tá, não vai pra casa depois de TIR VTL.